porque lá está, a pessoa deixa de poder viver um equilíbrio emocional, eh, um equilíbrio moral, um equilíbrio É. psicossocial, aquele equilíbrio que caracteriza a saúde mental, não é? Pois, sim, e nestas questões aqui de facto do desgaste, não é? Pois, é inevitável que o autocuidado fique para um canto, não é? Exatamente. E é por aí que o burnout se vai instalando. Olá, Hugo, tudo bem por aí? Tudo bem, Nuno? Olá, como estás tu? É. Estás, estás exausto ou estás relaxado? Ah, estou exausto, estou quando chego à cama, o que acho que é bom sinal. Ah, mas sim, tenho passado por alguns dias com algum, eu diria algum stress, mas pronto, tudo controlado, tudo bem. É. Eu fiz esta pergunta assim mais malandra, porque hoje o tema é o burnout. Estava a tentar perceber se tu próprio estavas, em que espectro, se estavas a caminhar para o burnout ou estavas mais afastado disso, né? E, hum, e sim, o burnout é uma síndrome é um bocado um conjunto de sintomas que apontam para uma exaustão física e emocional, eh, e muito relacionadas com a parte profissional, Uhum. ou de uma exaustão da ocupação profissional. Mas é só a parte E, profissional? pois, não só, aliás, depois também há umas derivações interessantes, por exemplo, o burnout parental, não é? Também há Uhum. vários estudos por isso, mas o que eu acho também curioso com essas derivações é que, bom, ser pai ou ser mãe também é uma espécie de trabalho, não é? Então, não é um Sim. trabalho, profissional remunerado, não é? Mas é um trabalho no sentido da responsabilidade. Aquilo que é comum é Uhum. que Ah, sem têm que dúvida. estar em modo de responsabilidade. É também, Até maior, diria eu, no caso da parentalidade. pois, pois, também pela importância claro, natural que os pais atribuem à função parental, não é? A Sim. cuidar dos filhos. E essa é uma das questões também que me parece ser muito pertinentes no burnout, na exaustão, não é? A exigência que se coloca sobre si próprio Uhum. na Sim. atividade profissional, ou a exigência que os outros também colocam sobre essa pessoa, mas parece-me também, desde logo, esta é uma das questões significativas. Será que a própria pessoa está-se a exigir muito? Está a colocar também ali um certo grau de perfeccionismo, que as coisas têm que ser maravilhosas, fantásticas, excelentes, constantemente. Bom, isso dá muito, muito trabalho conseguir constantemente a excelência ou estar próximos disso, não é? O que estás a querer, Estão a ver? desculpa interromper-te, estás a querer dizer, parece-me que o burnout também tem um bocado a ver com o perfeccionismo, é isso? Pois, parece-me que muitas vezes, sim, alguns estudos também apontam um pouco para tal, de haver uma pressão grande para Uhum. fazer as coisas muito bem feitas. E Sim. algumas profissões, pois isso também tem mesmo que ser necessário, não é? Porque se não for assim, há grandes riscos. Portanto, profissões onde a responsabilidade é muito grande. Aliás, antes aqui da nossa sessão até estávamos a trocar um bocadinho de ideias sobre isso. Controladores de tráfego aéreo. Sim. Aquilo, se só haver falhas, pode haver uma tragédia, não é? Pois. Então, o próprio desempenho tem que ser mesmo ao nível da excelência, não é? Se não houver um desempenho de excelência, uma pequena falha pode provocar grandes danos, e neste caso Uhum. até mortes, não é? Um acidente aéreo, pois, muitas vezes leva a mortes de pessoas, não é? Claro. E, então, é uma daquelas profissões, parece-me que típicas de que o burnout pode acontecer. Uhum. Pode acontecer com maior probabilidade. Se a pessoa também Sim. não cuidar devidamente, se não houver também uma organização do próprio trabalho que permita haver ali alguns alívios da pressão, não é?
imagina, fazer horas extraordinárias como controlador de tráfego aéreo. Não me parece que isto seja bom, não é? Requer Pois, muita atenção, bem visto, bem visto. não é? Não faz Pois, sentido, não? não faz sentido, não é? Portanto, sim, não sou um especialista dessa profissão, mas estamos aqui a pensar que há coisas que não podem acontecer. Eles têm que estar devidamente relaxados, não é? Relaxados no sentido de ter melhor energia possível para a função física e psicológica, porque precisam de estar num grande grau de atenção constante. Sim. E pronto, essa é uma das profissões vá, que eu me lembro assim muito facilmente, mas que ao fim e ao cabo também de estudos que andei a verificar, a maior parte das profissões, se não todas, pode levar ao burnout. Não há profissões que não sejam suscetíveis de poder desenvolver burnout. Pode desenvolver, seja ela qual for. Se Ah, pode, né? sim, Por depende de como exemplo. se está a viver a profissão, desde logo, não é? Há umas eventualmente mais suscetíveis, devido a uma grande carga de responsabilidade, Uhum. ah, profissões que lidam com a vida e com a morte, enfim, ou a Sim. possibilidade disso acontecer, profissionais de saúde, controladores de tráfego aéreo, ah, estou a pensar até nos bombeiros na altura do verão, nos incêndios, Sim. imagino que Sim. também Sim. 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 deva provocar um grande desgaste, não é? Um grande stress durante todo aquele período, principalmente durante essa altura vá, sazonal dos incêndios, mas também ao longo do ano, pois, há situações depois críticas, não é? Uhum. Difíceis Uhum. de lidar, nessa profissão de bombeiros, desgastantes, não é? Sim. Sim. Estressantes. Os agentes da PSP, por exemplo, também vivem, ou podem viver com muito stress ocupacional, que é uma Uhum. profissão também de risco, não é? Sim, até lembrei-me dessa expressão das profissões de risco, aquelas que também lidam com a vida e a morte, não é? E a, e a, Pois, pois, e a pois. A polícia, segurança, é, a segurança, sim, pode ser uma delas, sem dúvida. sim. Portanto, temos E temos o volume de trabalho, não é? Temos a responsabilidade, temos o risco, é temos assim, quando digo responsabilidade, também é a responsabilidade moral, não é? A responsabilidade pronto, que nos define se temos culpa ou não sobre um potencial erro, todo essa, pois, sim, essa sombra, esse peso que paira em determinados contextos, seja em profissões, seja a cuidar de sim, alguém, isso também é um fator, não é? sim. Portanto, Médicos, enfermeiros, os psicólogos, uhum, uhum. nós na área Exato, da exato. psicologia, não é? Estamos a falar de Que profissionais é saúde, de saúde, que cuidam do outro, não é? Da mente dos outros. é profissões de cuidado face aos Sim. outros, de grande cuidado, sim, físico e mental. Pô, hum, são profissões onde, assim, essa responsabilidade ligada também a uma ideia moral de, de culpa que depois pode acontecer, eu não devia ter feito aquilo, ou se calhar devia ter feito de outra maneira para evitar, Oh, se calhar, exato. esta ou outra situação, não é? Sim. E, portanto, tem esta carga de uma pressão maior face, Uhum. enfim, à própria atividade profissional, né? Assim, bem, os médicos, por exemplo, que estão nas urgências, bom, isto é certinho, não é? Estão ali são um grande stress, Yeah, principalmente se sim. forem dias muito movimentados, não é? E que têm que ser rápidos E é o e, peso das decisões, né? e o peso das decisões, rápidos e fazer o melhor possível, porque havendo urgências, a situação do doente ou da doente requer cuidados imediatos. E, Uhum. Sim. e os bons cuidados até para salvar a vida, não é? Portanto, Aliás, os protocolos de boas práticas e aqueles que procuram regularizar a forma de proceder no cuidado do paciente são precisamente também para prevenir
ações que eh, possam remeter neste caso, o médico, ou a enfermeiro ou a enfermeira, a cometer um erro pelo qual se possa sentir culpado, não é? Pois, Sim, é uma pois forma de assim, proteger, não é? Para já, isso sim. é um conjunto de boas práticas baseadas em evidência científica, mas depois também é uma forma de proteger, lá está, em contextos em que a responsabilidade moral das pessoas é grande, é uma forma de proteger essas pessoas também, penso eu. Pois, eu estava a pensar agora aqui no contexto mais português, não sei como é que está aí na Áustria. Uhum. Imagino, tenho aqui um imaginário melhor do que Sim, passa em Portugal em termos enfim, desde logo do Serviço Nacional de Saúde, que isto tem estado aqui uma grande agitação. Bom, e que até a pandemia agravou muito, não é? A exaustão, o burnout profissional dos sim, médicos, dos enfermeiros durante a pandemia. Bom, isso eu penso que até foi algo geral na Europa. Mas sim, depois há problemas aqui mais evidentes em Portugal. Há falta de médicos, há falta de enfermeiros, há falta de imensos profissionais de saúde no, vários tipos no Serviço Nacional de Saúde. Psicólogos, então, também. Há poucos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, é outro dos problemas. E que faz com que os psicólogos que estejam lá tenham uma enorme pressão, porque há listas de espera vastíssimas, não é? exato. Portanto, estão ali sob grande stress. E, mas depois há coisas que são mesmo, sim, contraproducentes, muito contraditórias. Como é que no Serviço Nacional de Saúde, desde logo os médicos, né, anda-se a falar muito disso, porque agora andam a tentar renegociar as condições salariais e Não, terem aqui, não só salariais, mas do tempo de profissional. Hum, Há toda uma lógica de que parece que é suposto fazerem horas extraordinárias, não é? Que já faz parte. sim, 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 sim. É uma coisa natural, fazerem horas extraordinárias. Nem A se discute. expectativa é essa, né? Já, nem se devia, já não se deviam chamar horas extraordinárias, aquilo são horas ordinárias, não é? Ordinárias no sentido Exato, que são exatamente. banais, não é? Já É, são banais, já não é extraordinário. E, então, mas exatamente, são previsões de tanta exigência, de tanta responsabilidade, estarem a fazer horas extraordinárias não parece que seja realmente uma boa prática, não é? sim, Pois, sim, é verdade, faz todo o sentido. pois, Se porque a não, qualidade, como é que a qualidade do serviço vai estar em alta, do serviço médico vai estar em alta, estando eles muito cansados, exaustos. uhum. E estamos a falar não só de uma exaustão física que, que a acontecer é perfeitamente compreensível a quem faça turnos, principalmente turnos da noite, seguidos, Sim. né? Pois, Mas falamos essencialmente desse cansaço psicológico, não é? Desse cansaço mental, do chamado esgotamento, não é? Porque as pessoas sim. andam sempre ali em cima do fio da navalha, não é? Sim, E, sim. e no fundo, pronto, é isso que também chamamos o burnout, ou uma das características do burnout, se não a principal, é essa, é a sensação que se está sempre ali num limite, eh, quem Sim, um depois, bocadinho sim. Sim, sim. acabando por acontecer a passagem para o outro lado, né? Por isso é que depois está uma situação de burnout, né? Pois, esta tão grande exigência, tão grande stress, não é? Mas que depois não fica circunscrito só à área profissional, é um desgaste que, havendo desgaste numa área, isto vai provocar desgaste noutras, quase inevitavelmente, ou é muito difícil que não aconteça, que é, então, se alguém está muito desgastado no trabalho, até pelo volume de horas, começando desde logo pelo Exato. volume de horas, Não. há um desgaste para depois cumprir com outras funções familiares, não é? Desde logo, e a tentar colocar o recibo na rua da Betesga, não é? Porque se estão lá há pouco tempo, como é que vão cumprir com Claro. aquelas funções? Vão em stress também para a família, que têm que cumprir uma Exatamente. série de funções, até parentais,
e depois não, a quererem fazer tudo, não é? Rapidamente, mas não há tempo para tal, não há tempo mesmo cronológico, não é? É, Físico, não é? Concreto para tal. é. Então, pode começar no trabalho, mas depois tem o efeito abrangente, Dominó, sim. o É, efeito é, dominó. utilizando aqui uma expressão que já utilizámos neste programa, a questão dos diques mentais, esquece, não Os é? dicos mentais. Sim, é bom tentar-se fazer ainda assim, mas Sim, torna-se claro. muito complicado, não é? Torna-se muito difícil, É algo por todo ah, lado, não é? que é a sensação depois que parece que nem tem tempo para respirar, quanto mais até para dormir, não é? Só o simples descanso de dormir, aquilo são poucas horas, Exato, porque ah, os problemas depois são levados para o sono, não é? depois também são E as levados para o noites mal sono. dormidas depois acabam por refletir-se no dia que se segue e andamos aqui numa bolinha de neve. Pois, portanto, assim, há estas profissões de saúde, e principalmente em meio hospitalar, não é? Parece que ganha aqui uma dimensão muito exigente, muito Uhum. de exaustão, tantas vezes. E aí começa desde logo nos internatos, até logo essa espécie de treino, não é? Formativo na prática, começam desde logo a fazer muito mais horas do que as ditas 35 ou 40 horas semanais. Não, aquilo é logo às 60 ou 80. Ali Exato. também para adaptar o, a pessoa que está ali a adaptar-se no internato. Não, isto é o meu amigo, tu tens de começar a habituar, toma já aí com 60 ou 80 horas na semana para poderes te Pois, adaptar a isto. Não é? pois, começa aí, começa aí. E, pois, ou pelo menos já ouvi histórias deste género. Agora, se também são mesmo verdadeiras, acho que sim. Mas repara, se- isto começa desde logo aí, não é? Ou pode começar desde logo aí. Parece que há profissões que não se pode ter um horário normal de trabalho. Uhum. Parece que não é viável. É, é. Ou a pessoa sujeita-se àquilo, ou então não dá. Não é? Não dá para exercer aquela profissão. Portanto, há circunstâncias culturais, não é? Impositivas da cultura daquela profissão, do sistema já em andamento, que a pessoa adapta-se, ou então É. não, não, Aliás, não é vai. mesmo falando na questão dos horários, e indo das profissões de saúde e de cuidado para a profissão, digamos assim, normal, no sentido médio, profissão de escritório, profissão de empresa, administrativo, técnico. Todos nós sabemos, eu tinha contato com isso quando trabalhava em Portugal, sabemos que se tu não ficas mais tempo do que é exigido pelo teu horário no teu local de trabalho, isso é visto como falta de disponibilidade, de não quereres trabalhar. Sim, Quando tu, mesmo entrando à hora que é suposto entrar de manhã, mas se quiseres sair à hora que é suposto sair, as pessoas vão olhar um bocadinho lado para ti. E quem diz pessoas, às vezes são as próprias chefias. Que não, pronto, que não foi o meu caso, mas eu tive conhecimento de pessoas que viviam um bocado isso, mesmo pessoas com famílias, com filhos. sim, sim. As pessoas não saem a hora, ou saem a hora que é suposto, seja às 4, seja às 5, e não ficam mais tempo, são um bocadinho olhadas de lado, não é? E isso é completamente injusto e não lógico, não é? Porque se a pessoa trabalhou um horário normal de trabalho, eh, não faz sentido que tenha que ficar mais tempo, não é? Mas lá está, esta cultura de que nós temos que estar sempre disponíveis para trabalhar mais e mais tempo, as horas Do que seria extraordinárias, suposto. pá, estávamos a Pois, falar, não é? do que seria suposto, sim. Do que seria, enfim, desde logo a lei geral do país, não é? Em termos de horário de trabalho, parece que depois temos que ainda dar um suplemento para além daquilo que é devido, ou que É. seria o acordado. Já E agora, desculpa, antes de continuares, Nuno, só
para ilustrar um bocadinho também esta ideia que eu estava aqui a partilhar com um exemplo meu. Eu, depois, quando vim para a Áustria, os primeiros trabalhos que tive, ah, houve uma altura em que, logo no início, eu sugeria com frequência ficar um bocadinho mais tempo para até acabar qualquer coisa. Sabe o Sim. que é que me respondiam? Não, não, Hum. o teu horário terminou, vai-te embora. Ok. Outra cultura, portanto, não é? Mas, Já viste? Completamente sim, diferente. sim. Pois, pois sim, tinha um bocadinho esse imaginário, se calhar até por coisas que já me tinhas dito e que eu tinha ficado aqui um bocadinho, aqui numa espécie de antecâmara, não é? De que aí na Áustria, não se dá, aliás, até se dá um valor negativo a quem fica a trabalhar mais horas, pelos vistos, não é? Não gostam, não é? Quase Sim, assim. sim, exato, sim, 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 Pois, pois. sim, sim, sim. E em Portugal, penso que ainda assim as coisas estão a modificar gradualmente, Acredito, mas claro. não tanto assim, não tanto assim. Dá muito esta ideia de que os bons trabalhadores são aqueles que ficam para além da hora de trabalho, sim senhor, estão a vestir a camisola, Uhum. isso é a prova, não é? Ficam ali, mais uma hora ou duas, Yeah, e sem ganhar, sem serem horas extraordinárias, estão a dar à yeah, yeah. casa, senhor, belos trabalhadores, não é? Fazem estas coisas. Mas o medo, não é? Muitas vezes é o medo que leva o trabalhador também a ficar lá mais tempo, porque sente um olhar reprovador das Sim, sim. espias, se cumpre É, é, é. religiosamente o horário. Não é? Isso lá está. O medo é um grande fator de instabilidade psicológica, de instabilidade emocional, não é? E Pois, a propósito disso, Nuno, hum, eu gostava que nós. Vou fazer uma coisa que não costumo fazer aqui, mas vou-te lançar uma pergunta nesta altura do campeonato, sim. que é, pronto, tu és psicoterapeuta, eu sou psicólogo. Ah, E já, somos ambos psicólogos, pronto. pronto, somos dois psicólogos. Sim, sim, somos. Nós, portanto, já falámos aqui um bocadinho do burnout em termos sociológicos, onde é que se define, onde é que aparece mais, em que zonas da rede social, digamos assim, e falámos também um bocadinho porque é que acontece, né? A questão do trabalho, Hum. responsabilidade, ahm, a responsabilidade moral, etc. Em termos psicológicos, quando uma pessoa está em estado de burnout, o que é que tu vês? O que é que acontece, não é? Em termos, o que é que muda na vida da pessoa, não é? Em que situação é que ela se encontra em termos clínicos, em termos psicológicos? Pois, sim. Quando está já instalada a exaustão, não é? Exatamente. E, pá, aí, e é por isso que também muitas vezes associa-se a este quadro, vá, sintomatológico do burnout, enfim, ao fenómeno da depressão. Uhum. Pois, e então, muitas vezes é isto, de um ponto de vista assim mais clínico, psicológico, parece que está a acontecer. Pode ter surgido ou ter contribuído muito a questão do trabalho, não é? A ideia da exaustão pelo trabalho, mas muitas vezes ligam-se a outras coisas. Além, se calhar o pedido às vezes até é este: Uhum. vou trabalhar imenso, o chefe exige muita coisa e parece que nem posso descansar. Mas depois isto está, muitas vezes quando começamos a explorar isto, é para além disso. É, Uhum. é um modo de viver que está a ser escolhido de alguma maneira. A pessoa está a escolher, porque também pode-se despedir e ir para o outro lado. Uhum. Mas pode ter também o medo de perder o trabalho, claro, mas está a escolher. Em liberdade ainda assim está a escolher, mesmo que lhe Sim. faça sentido continuar naquele trabalho nestas A condições. liberdade existencial, não é? Uma liberdade existencial. E agora, o que eu muitas vezes, até ultimamente, ando a observar, eh, é que parece que há uma escolha existencial também para o burnout. Ou seja, a pessoa pode não estar a perceber, mas está a escolher isto.
realmente, não é? Está a escolher a ideia da exaustão. E é importante perceber o sentido disso, porque está a haver lá um sentido, algo oculto, e que muitas vezes, quando descoberto, quando compreendido, pode levar a uma alteração desse modo. Bom, às vezes, ou já em várias situações que eu percebi, está a haver um sofrimento com lutos, Uhum. familiares que morreram, e que a pessoa não está a querer lidar com aquilo e atira-se para o trabalho, atira-se para a Uhum. exaustão, Sim. não é, do trabalho, para não lidar, para não parar, porque parar significaria olhar para aquele sofrimento. Então, Sim. enquanto está a trabalhar, está com a sua mente ocupada, está a fazer as coisas e tem esse ganho de não lidar com aquele sofrimento. Ganha o outro, ganha o da Uhum. exaustão, não é? Mas não tem que lidar com o luto, com a perda dolorosa. No meio de toda a dor é ainda assim um escape, não é? É um escape, é um escape, muitas vezes é um escape. E ao luto por morte de alguém, ao luto, por exemplo, por um divórcio, uma perda Uhum. de uma relação amorosa muito significativa, hum, e a pessoa refugia-se no trabalho. Uma fuga para o trabalho. Fazem uma Sim, fuga sim. para o trabalho. Então, vejo muitas vezes isto. Uhum. O burnout como burnout por stress ocupacional do trabalho, como uma escolha de fuga à dor de relações emocionais significativas, muitas Sim. vezes relacionadas com lutos. Lutos de relações em Ok. vida, Sim. separação, rupturas amorosas, tipicamente isso, ou por mortes de familiares, que é muito pesado, muito difícil, muito doloroso elaborar aquele luto e a pessoa faz. Uhum. Sim, sim. Sim. Faz para o trabalho. Pois, pois, portanto, a questão da dor, não é? Do ser muito doloroso, de ser quase. Isso é o que caracteriza muito a dor mental de uma forma genérica, mas neste caso do burnout é quando esta dor mental se torna de tal forma insuportável, intragável, que a pessoa Sim, tem que abate, não é? Abate, com sim, abate, pressão, pois. perde forças, ah, Sim, ah, é, pode deixar de comer bem, deixa de dormir bem, sim. deixa de se relacionar bem, deixa de ter aquela espontaneidade, criatividade que é a característica da energia, da boa energia, e, e a pessoa muda completamente e cai, É, se não está já em depressão, não é? é, sim, quando caem de facto, aí depois as várias dores que não estavam a ser observadas acabam, Estão vividas. acabam por poder serem elaboradas, principalmente se vêm fazer psicoterapia ou receber apoio psicológico, não é? Mas, porque chegam ali a uma situação em que aquilo que era uma solução, que era a fuga para o trabalho, depois não resultou. É quando não resulta, quando o burnout se instala de uma forma grave, não é? Quando caem, que aí, pô, deixa de ser uma solução, enquanto Uhum. fuga à dor, e confirma-se que é um problema também, e é aí que a porta de entrada é o burnout, pela questão profissional, não é? Pela exaustão, mas depois vai-se então analisar melhor tudo o que estava relacionado com isso. É, é, Os outros aspectos da vida que contribuíram para essa escolha, sim, existencial, que é eu entreguei-me à bruta ao trabalho, não é? Cada à bruta, para não ter que lidar com outras coisas da minha vida que eram muito difíceis de lidar. sim, sim. E há quase não, há mesmo uma adesão de tal forma expressiva, de tal forma exagerada a determinado escape, neste caso ao trabalho, Sim, que inevitavelmente vai levar a uma exaustão, a um esgotamento, eh, porque lá está, a pessoa deixa de poder viver um equilíbrio emocional, eh, um equilíbrio moral, um equilíbrio sim. psicossocial, aquele equilíbrio que caracteriza a saúde mental, não é? Pois,
sim, e nestas questões aqui de facto do desgaste, não é? Pois, é inevitável que o autocuidado fique para um canto, não é? Exatamente. E é por aí que o burnout se vai instalando, tipo, se fosse um download, que depois fica mais ou menos completo, não é? E é aí que as pessoas caem e que o processo de caminhada para o burnout fica de alguma maneira concluído com todos esses danos, não é? De vida, de exaustão, mas isto depois também é relacionado com os lutos. Aquilo que eu também várias vezes me apercebo desta questão desta escolha existencial para o desgaste, não é? O desgaste do viver, muito pela questão do trabalho, é, é a ideia aqui de uma espécie de hiperprodutividade, de hipervitalidade que contraria ou tenta contrariar a angústia de morte. Uma espécie de mania, não é? Eh, Pois, Um comportamento no maníaco, sentido no sentido generalizado. no sentido de qualquer coisa. Muitas vezes é quando há questões de lutos, cá está, bate à porta a ideia da morte, da finitude, não é? Morreu alguém, ou ou houve um término de uma relação que aponta também para a sensação de que as coisas terminam e que no limite aponta para a angústia de morte, não é? Exatamente, é isso mesmo que eu ia dizer. E, e a pessoa fica um bocadinho aterrorizada com isto, mas como não olha o suficiente para isso, nem quer olhar, então deixa-me cá eu mostrar a mim próprio que estou muito vivo. E como é que eu mostro a mim próprio que estou muito vivo? Começo a produzir aí à grande, não é? Como disseste Estou à bruta. super vivo, estou super vivo. Como negação ou como fuga à ideia da angústia de morte. Sim, sim, sim. É, Isso vai resultando até a pessoa cair realmente numa depressão ou há, há num um, burnout de exaustão muito grande. Sim. há um caso que eu não vou aqui nomear, mas é do conhecimento público de um famoso banqueiro português que era Ah, presidente sim, dos sim. maiores bancos. Sim, 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 sim. Também falo nisso porque é um caso público, não é? É. Em que ele Sim, ele revelou publicamente. falou Ele- publicamente sobre isso, sobre o seu burnout sim, e consequente depressão. sim, E pronto, eu não me querendo alongar, mas ele, em primeiro lugar, louvá-lo por publicar, por tornar a questão pública, sim, sim, mas sim. Teve depois, coragem para isso, é verdade. É mas verdade. depois aí foi, ele próprio admitiu, havia ali um claro desequilíbrio nestas dimensões, lá está, extra trabalho, é que o trabalho a determinada altura, Hum, embora, e lá está, fosse uma coisa que ele adorasse fazer e que tinha, parece que tinha nascido para aquilo e nasceu para aquilo. Mas no entanto, ainda assim, algo estava a ficar para trás, ou algo não estava bem, não é? E sim. o burnout foi como uma luz vermelha que disse: Espera aí, tens que parar, já não dá mais. Há qualquer Pois. coisa aqui que não está. É quando a tentativa de solução cai, pois é aí que a pessoa, aí declaradamente a pessoa tem que, pelo menos, é convidada a pensar então o que é que vai fazer? Porque se essa escolha que era da hiperprodutividade, do hipertrabalho, já não se consegue fazer, então há aqui necessariamente que repensar a vida, não é? Ou seja, será que vou voltar ao mesmo modo? Vou recuperar para voltar a fazer a mesma coisa? Bom, à partida vai dar o mesmo resultado, não é? Ou um resultado parecido mais tarde. E, mas sim, mas estava a pensar, às vezes não é nestas questões assim tão evidentes ou tão mais fáceis de observar como questões de lutos. Às vezes há frustrações em casa, a relação de casal não está bem, por exemplo, Sim, 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 sim. portanto a pessoa dedica-se mais ao trabalho, não é? Ou há Uhum. problemas familiares de outro tipo, entre irmãos, os Sim, pais, sim, sim, sim. e aquilo está a ser tão insuportável e a pessoa refugia-se, é uma espécie de refúgio no trabalho. Já Sim, nem quer ir para casa, né? Também trabalham mais horas para não ter que ir para casa e enfrentar os problemas de casa, da família. sim, 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 sim. Então fazem. É uma fuga de outra natureza, não é? Mas também
o comum é afogador, seja como for, afogam problemas de outras áreas de vida, problemas que estão lá para serem resolvidos, mas que parece que são tão frustrantes, tão difíceis de tratar, e que a pessoa sente que até obtém um desempenho, uma utilidade maior no trabalho, consegue resolver mais problemas no trabalho do que em casa, não é? Uma ideia que eu gostava de sublinhar aqui, que já falámos de uma forma ou de outra, mas penso que assim ficaria mais claro. Há sempre no burnout uma ideia de não há saída, não é? Não vejo saídas, não, já não posso mais. É. Ah, Quando o portanto, burnout se instala, pois é mesmo assim. portanto, É, a ideia de fim de linha, não é? De fim de linha, sim, 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 sim. lá está, por isso é que o burnout, sendo conotado como um excesso de stress, e Sim, acaba por também estar muito ligado com toda a sintomatologia depressiva, não é? sim, muitas vezes, sim. A depressão é caracterizada precisamente por isso, não Sim. há saída, né? Já não vejo, É, falta não de vejo esperança também, perspectiva, não é? falta de esperança, sim. A pessoa, pois, também por isso, porque, como muitas vezes é uma escolha, e é importante que a pessoa até entenda que escolheu isso. Porque se entendeu que escolheu isso, mais facilmente escolhe outra coisa. Mas se O julga, problema é que não se entende às vezes que ou sim, que se escolheu isso ou que a responsabilidade da escolha está do nosso lado. Em último caso, em última análise. pois, É pois, difícil porque às o vezes problema é quando dizer. é estas questões da negação da própria escolha, não é? Que parece, não, eu tenho que trabalhar, é que o O trabalho burnout é assim. pode aparecer precisamente aí. Nós temos a percepção de que não podemos escolher Sim. e que estamos no fundo num ciclo sem fim em que não temos poder de escolha sobre nada. Pois, sim, muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. É. A pessoa não está consciente de que há alternativas, bem, ao fim e ao cabo, mais saudáveis. E que a capacidade de fazer alguma coisa está do nosso lado. Essa Sim, esperança foi perdida. sim, pois. Essa, essa Sim, ideia muitas foi. vezes é a ideia de que é uma imposição do mundo, Sim, que não há, que são vítimas de alguma maneira das circunstâncias, por exemplo, da relação com o chefe, ou, ou com o sim. próprio trabalho onde estão, e Uhum, uhum. então fecham-se ali num circuito, vá, de pensamento que parece que depois não podem sair disso, uma espécie de beco sem saída, não é? E agora lembrando um bocadinho o nosso podcast anterior, Pois é, pois é. nós considerávamos que os becos tinham saída, não é? Beco com saída. Era um texto de esperança. Mas, sim, pois, Esperança é mas que, fundamental. sim, também muitas vezes é isto, é qualquer coisa de um caminho muito estreito, como se não houvesse alternativa, como se fosse uma, um, um viver em modo progressivo de desespero, não é? É, sim. Ah, sem se perceber É, com clareza que podiam fazer escolhas de outra maneira. é, é. Por falar em beco sem saída, por falar em beco sem saída, Estamos não. Melhor dizendo, por falar em saída, está sim, na altura de sairmos. pois é verdade. Vai chegar Olha, aqui ao nosso tempo. é, E, bom, mas assim, sim, aqui veriam muitos outros ângulos, não é, de análise e se calhar depois até aproveitaremos para outro é, episódio. Sim, continuaremos. sim, sim. Nuno, mais uma vez, muito obrigado pela Sim, um companhia, abraço também pela para ti, troca de Rui. ideias e um abraço para ti e para todos Obrigado também. que nos Sim, um veem. abraço. Obrigado.